Olá, gente! Estamos começando mais uma edição do podcast Fran Franceschi. Eu quero aproveitar esse comecinho para falar para você curtir, ir lá se inscrever no YouTube, ajudar essa mãe aqui de 4 filhos, gente, a bombar esse podcast. E a minha convidada de hoje é uma mulher maravilhosa, linda. Eu vejo flores nela. É a Manu Daher. Manu, muito obrigada por você estar aqui, por você ter aceitado o nosso convite. E com certeza eu vejo flores em você. Muita gente já falou isso para você? Sim. Fran, eu tô super feliz em estar aqui. Agradeço o teu convite, foi muito encantador para mim. Eu que agradeço. E sim, é incrível. As pessoas veem flores em mim e eu fico muito lisonjeada porque, meu Deus, ser associada com essa joia preciosa da natureza, para mim, é uma felicidade. As pessoas me mandam, eu imagino que elas me associem com as flores porque eu recebo muitas mensagens, muito DM, de pessoas me dizendo, olha o que eu vi hoje, lembrei de você. E sempre são flores, ou arranjos florais, ou alguma cena da natureza. Que legal isso. Então, eu fico super feliz mesmo com isso. Isso é estimulante para mim. E uma mulher linda, encantadora, obrigada. Associada a flores, com certeza a gente se sente, né, lisonjeada. Lisonjeada. Manu, vamos contar um pouquinho da onde veio a Manu. Você nasceu em Morretes. Conta um pouco mais sobre essa sua vivência com a natureza. Então, é impressionante. A natureza, ela faz parte do meu ser. Eu me identifico com ela, eu me acalmo nela, eu me inspiro nela. E tudo isso vem porque eu cresci observando a natureza e respirando a natureza. Justamente por vir de Morretes. Nasci aqui, mas a minha família é de Morretes, então eu passei todas as minhas férias lá. E essa relação com a natureza foi natural para mim. A minha família tem muito isso como um valor também, o respeito à natureza. E eu absorvi isso e seriamente, né? Porque transformei até na minha profissão. Exatamente. E como assim, até eu ia te falar assim, como que nasceu a loja, que eu pesquisei, assim, é maravilhosa. Os arranjos são arranjos, assim, fortes, arranjos em que tem personalidade. E eu consigo agora, conhecendo você pessoalmente, realmente ver a sua assinatura nos arranjos todos que eu vejo ali no seu Insta. Como que foi essa coisa pro arranjo? Você começou a olhar e falar, poxa, isso pode virar um arranjo, isso é legal. Como começou? Na verdade, assim, o que eu faço é uma união de 2 paixões minhas, que é a natureza e a arte. A arte também foi sempre um valor para mim, sempre veio através da minha família. Então, eu cresci também com essa observação sensível para a arte. E aí, quando eu fui pensar no que fazer, na verdade, acabou acontecendo, assim. Mas eu percebi que eu estava no caminho certo, que a vida tinha me colocado no caminho certo, quando eu consegui associar e colocar um pouquinho de arte no envolvimento com a flor que eu tinha profissionamente. Daí vieram os arranjos esculturais, que a gente chama até de esculturas efêmeras, porque são criados embasadamente na arte, nos critérios escultóricos, mas não são esculturas porque eles morrem. Então, eles são esculturas efêmeras porque tem esse tempo de vida determinado, né? E essas esculturas que você, em forma de arranjo, tem bastante presença até mesmo aqui em Curitiba, né? E então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como que você entrou esse seu trabalho maravilhoso, associados a restaurantes, a novelas, a clipes. Como que foi essa junção dessas coisas? Então, na verdade, o que foi acontecendo é que eu fui abrindo um caminho em Curitiba. Faz muitos anos que eu trabalho, já faz 20 anos. E lá no começo foi um pouco difícil, mas eu bati o pé e persisti. Então, assim, o público curitibano, ele ainda mas já foi muito mais conservador. Sim. E eu vim quebrando um pouco essa tradição e mostrando para eles que era viável você surpreender e não perder o encantamento. Mas fui aos pouquinhos, corajosamente. E as pessoas foram percebendo isso, que realmente valia a pena acreditar no meu trabalho, porque ele surtia... Ele fazia um diferencial. Ele fazia um diferencial enorme nos lugares onde ele se colocava. Então, a pessoa mandava um arranjo para a inauguração de uma loja, para presentear a dona da loja, e quando ela chegava lá para o evento de inauguração, ela percebia que aquele arranjo brilhava muito mais do que os outros, porque ele tinha muito mais significado e autenticidade.
Então, o grande segredo da minha vitória profissional foi manter pacientemente a minha autenticidade, nunca perder, nunca sucumbir ao mercado e fazer o que todo mundo já fazia para poder vender. Então, eu consegui criar uma plateia, de alguma forma, que admira e que percebe a força das minhas composições florais. E, a partir daí, os convites começaram a surgir, né? Ah, venha, porque todo mundo quer ter alguma coisa significativa no seu espaço. Sim, porque arranjos de flores são lindos, eu gosto de todos. É impossível não ser bonito, porque as flores são matéria-prima maravilhosa. Mas todo mundo faz arranjo de flor. É verdade. E eu faço um arranjo de flor que tem um significado além. Então, se você quer ser diferente, se você quer ter um diferencial, é por aí, Manu Daher. E muito também pela sua forma de olhar com um toque a mais. Porque eu vi uns arranjos de folha seca que ficaram assim maravilhosos. Eu não imaginava que aquilo, misturado com uma outra flor, pudesse ter uma vida, assim, um simbolismo maior, né? E aí, o que me chamou a atenção é que você tem uma estufa no Manu Daher. Como que você recebe essa... Vamos dizer assim, eu sou super leiga nisso. Mas eu imagino assim, você recebe a semente. Então, por exemplo, eu vi a flor de arroz, de alho. De alho. Como que você recebe um fornecedor de fora, exclusivo, te manda, e você cultiva isso numa estufa? Isso. Não, na verdade, eu não tenho uma estufa. Eu tenho parceiros que têm estufa. Tá. Aqui em Curitiba, isso? Alguns aqui em Curitiba, poucos, porque a tecnologia que Olambra tem é quase que imbatível. Então, assim, os aqui de Curitiba, que são 2, 3, conseguem produzir coisas em pequena quantidade. Especiais, mas em pequena quantidade. E Olambra consegue produzir coisas em grandíssima quantidade. E é um mercado riquíssimo, Olambra, né? Exatamente. E com uma variedade excepcional. Hoje em dia, eles conseguem produzir flores que não dariam no Brasil jamais, como peônias, por exemplo. Então, 60% do que eu uso vem de Olambra. Então, a Manu Daher realmente tem um olhar de mercado também muito audacioso, né? Na verdade, sim, porque eu faço as escolhas mais surpreendentes do que os outros fazem. Mas eu, queira ou não queira, tenho que ficar um pouco dentro do que eu consigo obter, né? Porque se eu fosse entrar nesse mercado do plantio e do cultivo, seria belíssimo, mas aí eu ia ter que investir em estudo para um outro caminho, para uma outra pegada, que eu ainda não tenho esse tempo. Então, eu prefiro me associar com pessoas que têm esse tempo, que querem se especializar nisso, e aí eu tenho tempo livre para fazer o meu trabalho com tranquilidade. Falando ainda um pouco dessa questão do mercado, foi uma coisa até que a gente falou antes que você chegou aqui, que eu vejo assim, eu tenho essa necessidade de ter sempre um arranjo na minha casa. Eu sempre gostei. Mas na pandemia, eu queria realmente dar mais vida para minha casa, porque nós estávamos mais a maior parte do tempo ali. E também, quando eu olhava um arranjo, aquilo me trazia uma esperança em que ia passar, dias melhores iam vir. E também, assim, eu não queria deixar minha casa com um aspecto pesado, triste, porque todos nós estávamos passando por um momento bem delicado. E automaticamente eu comecei também a olhar que o mercado de Curitiba tinha mudado um pouco essa forma nos mercados. Hoje a gente já tem flores, arranjos prontos. E é uma cultura, você pode até me corrigir se eu estiver errada, que, por exemplo, o europeu ele tem essa cultura, né? De quando está no mercado ou vai numa feira, ele sempre tem um arranjo. Você também sente que isso mudou? Está mudando, as pessoas estão começando a olhar a flor como um arranjo, algo de decoração essencial em casa? Sim, sem dúvida. Foi impressionante, foi gritante. Tanto que, enquanto os mercados estavam decaindo na pandemia, o meu estava subindo. Eu acho que eu nunca vendi tanto quanto eu vendi na pandemia. Foi impressionante. Porque as pessoas despertaram para o poder energético que tem uma planta dentro da tua casa. E as flores são coloridas. Além da energia trocada, realmente, inclusive, porque ela purifica o ar, né? As plantas. Além dessa energia toda, ela te traz alegria nos tons vibrantes, sabe? Ela é muito preciosa. Ela traz a beleza. E eu acho que a beleza, ela cura. A beleza tem um poder curativo essencial. E eu acho que as pessoas perceberam isso, mesmo que subjetivamente, mesmo que inconsciente. Então,
é impressionante como aumentou muito o comércio de flores e a valorização das pessoas com relação a elas. Para a gente é ótimo. E existe realmente um simbolismo forte, por exemplo, tem uma flor específica porque ela atrai prosperidade. Eu acredito nisso. Eu acho assim que quando eu coloco uma planta específica, tem um cantinho na casa que eu só coloco uma específica, porque para mim eu já acredito que aquilo vai realmente trazer prosperidade, bons ventos, blá blá blá. Isso existe mesmo? Então, na minha opinião, eu acho que eu acredito muito no poder da mente. Também. Então, eu acho que uma vez que você realmente acredita que aquela, vamos supor, espada de São Jorge te protege, é porque você acredita que ela vai te proteger. Não exatamente porque a planta é uma planta protetora ou tem uma energia diferente das outras plantas. Eu acho que todas as plantas têm esse poder importantíssimo, que é filtrar o teu estado de espírito, sabe? É melhorar o teu ambiente. Quando você olha para ela, ela de alguma forma te dá uma esperança ali dentro. Mas se você projeta nela algum tipo de poder nesse sentido, com certeza ela vai ter. Acho que é muito mais o poder da tua mente acreditando naquilo do que realmente o poder da planta especificamente. Que legal, gente, muito, realmente assim, não tem como, é um leque tão grande, a gente não para assim, né, para pensar. Hoje o Manu Dar, ele tem quantos funcionários, quantas pessoas por dia saem arranjos? Me fala um pouco sobre a parte comercial do Manu Dar. Então, eu fiz um caminho inverso, muito questionado, até muito polêmico, as pessoas não acreditam tanto na minha escolha. Mas eu percebi que era isso que eu precisava fazer para a minha qualidade de vida. Então, assim, eu comecei o Manu Daher há 20 anos atrás e foi impressionante como ele deu certo. A floricultura deu muito certo. A gente fazia muitos eventos, eu tinha uma equipe de 15 pessoas contratadas mesmo mensalmente, tinha um ateliê imenso. E isso foi fantástico. Para mim, me deu uma super experiência e muitas alegrias. Só que eu trabalhava loucamente. Eu trabalhava de domingo a domingo. Imagino. Muito, 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 muito. E chegou uma hora que eu percebi que eu já tinha dado para mim aquela... Fechou o ciclo, né? Fechei o ciclo. E aí comecei um outro tipo de ciclo que foi, logo depois da pandemia, inclusive, que eu me recolhi na minha casa, fechei a loja por causa da pandemia, e toda aquela questão dos funcionários também foi feita. E fui para minha casa, abri um ateliê na minha casa e decidi que eu ia, dali por diante, trabalhar sozinha. Porque eu ia selecionar muito mais os pedidos, então trabalhar muito menos, não fazer mais evento. E conseguir criar uma oportunidade de realmente ter um produto mais exclusivo do que ele era. Então, já não faço mais casamento, não faço evento social de jeito nenhum, por escolha mesmo. Então, ficou mais seleto ainda e mais prestigiado ainda. Exatamente. Ganhar um arranjo da Manu Dar. Foi por aí. Porque eu sou... primeiro que eu percebi que deu certo, deu super certo, e aí eu consegui manter isso depois que a pandemia acabou e que as coisas abriram. Eu falei, eu vou manter, vamos ver se vai dar certo, porque agora a concorrência vai aumentar. E continuou dando super certo, cada vez mais certo. Então, e eu tenho mais paz. Eu não trabalho tanto mais. Eu tenho tempo para fazer outras coisas que eu sou apaixonada na minha vida. Eu não sou uma workaholic. E a maior riqueza hoje em dia é você ter tempo, né? Exatamente. Então, quando você consegue administrar o seu tempo, aí você já está mais do que ganhou. Exatamente. É claro que eu tenho uma equipe flutuante hoje, né? Porque eu tenho trabalhos, por exemplo, semana que vem eu vou fazer um trabalho imenso. E aí eu preciso ter pessoas que me ajudem. Até para fazer força, porque os arranjos são pesados. São pesados, exatamente. Transportar e tal. Então, eu tenho uma equipe flutuante, que são meus parceiros, que eu ligo e contrato por uma semana, vamos supor. E aí a gente vai lá, se reúne todos no meu ateliê e trabalhamos juntos. Eu nunca deixei e nunca deixarei de colocar a mão na massa. Porque, para mim, é fundamental. Para mim, a criatividade é importante estar lidando com o material, realmente pegando ele. Porque aí você vai criando uma relação com ele, sabe? Você vai entendendo, você vai absorvendo qual que é o movimento, qual que é a energia. É super importante. Então, eu nunca fui daquelas chefes que falam, faça aí e
e não coloca a mão junto, não fica orientando. E até mesmo porque fica muito mais... a sua essência fica muito mais presente. Exatamente, né? fica muito mais autêntico, sem dúvida. E geralmente, quanto tempo dura um arranjo assim, quando é estruturado? Então, depende muito do tipo de flor, né? Mas, assim, as flores mais delicadas, por exemplo, uma tulipa, vai durar, se ela não tiver plantada, se ela for num arranjo de flor de corte, ela vai durar 1 semana, 10 dias. Mas as helicônias, por exemplo, uma bromélia, pode durar 1 mês, 30 dias. Mas eu tenho uma pessoa que foi um professor que eu tive que falava uma coisa muito legal. Ele falava, quando as pessoas me perguntam, mas quanto tempo vai durar essa flor? Ele falava, vai durar o tempo da tua pupila dilatar e o teu coração bater mais forte. Porque é bem isso. É verdade. Na verdade, assim, quando você dá um arranjo de flor, o que vai acontecer é naquele primeiro instante onde a pessoa ganhar, ela vai ficar arrepiada, ela vai ficar impressionada, ela vai ficar encantada com o objeto e com quem está presenteando por ter tido aquele carinho, né? E é verdade. Não tem como você passar desapercebido por um arranjo e não chamar atenção. Na minha época em que eu trabalhei em multinacional, eu fazia eventos e para mim era primordial ter um arranjo estruturado para compor aquela mesa de recepção ou até mesmo a mesa dos doces, porque não tem como você fazer uma mesa se não ter um arranjo bacana. E chama muito atenção, né? Chama muita atenção, exatamente. E traz vida para aquela composição, né? Da mesa, com as bandejas, com, enfim, o que tiver ali. A flor, ela tem uma vida muito latente, assim, única, que traz uma energia inconfundível. Inconfundível. E, assim, eu queria te fazer uma pergunta, até mesmo, assim, eu amo flores. Né? Eu acho que em outra encarnação eu fui florista. Que legal! Mas eu sempre tive dificuldade de presentear, por exemplo, homens com flores. Eu já dei flores pro meu esposo, mas também foi nessa pegada mais assim, que fosse uma flor mais rústica. Existe isso? Como que é essa conexão quando alguém quer presentear um arranjo para um escritório, para um advogado? Como que é a sua percepção associando o masculino com a flor? Existe muito. Eu acho que o masculino vai mais para sobriedade, né, dos materiais. Apesar de, hoje em dia, essa questão está bem mais aberta, né? Porque os homens estão ampliando o seu leque estão mais livres para absorção assim, estética do mundo. Tanto que eles estão mais vaidosos. Sim, enfim. sim. Então, o homem realmente observa. Às vezes eu percebo que as mulheres sempre comentam, sempre gostam. Mas quando um homem passa por um arranjo e comenta, é sempre um comentário interessante, assim, de um universo que, para mim, é distante, que é esse universo masculino, que eu não tenho tanto contato com clientes homens, são sempre muito mais clientes mulheres. Mas quando alguém chega lá, Manu, preciso de um arranjo para para o meu marido. Sim, aí a gente vai para esse lado muito mais sóbrio, com menos quantidade de flores e mais desenho. Então, assim, pode ser. Daí depende da personalidade dele. Se for rústico, vai ser uma coisa mais pesada, mais forte, máscula, assim. Se ele for um homem mais moderno, vai ser uma coisa mais fria, tipo um acrílico como base, alguma coisa assim. Mas eu acho que, basicamente, não pode ter muito frufru. Não deve ter. Não pode ou deve. É mais para o minimalista e para coisa mais... rústica. Mais minimalista e sóbria, eu diria. Que legal, que legal. E, Manu, então hoje você trabalha na sua casa, só pra gente fazer aqui mas você recebe as solicitações e faz algo exclusivo? Na verdade, a venda é online. Online, sempre. tá, que bacana. Outra pergunta também que eu ia fazer pra você, que recentemente o que me chamou a atenção foi uma escultura em elementos de galhos. Você também começou a trabalhar isso logo no começo com o Manu Daher, ou você viu a necessidade de mostrar isso para os restaurantes, essa composição mais ousada nas esculturas? Não, isso foi... Como chegou o convite para você? Então, a coisa das esculturas e desses materiais mais rústicos, eu acho que sempre existiu. Porque justamente vem
de dentro de mim. Tá. Sou eu. É com o que eu me identifico. Uhum. Então, foi isso que aconteceu. E aí, as pessoas foram percebendo isso e foram me chamando. Mas também tem que ter muito a ver com o espaço. Sim. Então, apesar de eu gostar disso, de eu fazer isso como primeira opção, se eu entro num lugar que é muito high-tech, não vai fazer sentido nenhum eu colocar lá um arranjo de galhos. Verdade. E aí eu vou ter que me adaptar. Então, esse leque de referências que eu tenho, que venho criando dentro da minha cabeça ao longo da vida, que são diversas áreas, né? Não são só referências florais, são referências na literatura, na música, na arquitetura, na obra, na arte plástica. Na construção de um pouco de tudo, porque você é formada em arte plástica também, né? Em artes plásticas, você é formada? Sim. Na verdade, não finalizei. Tá. Eu só comecei e depois o meu caminho foi bem autodidata, assim. Uhum. Fiz 1000 cursos, mas não acabei exatamente a formação universitária. Uhum. Então, todo esse acervo mental que eu tenho me tira um pouco a ficar exclusivamente retida nos materiais rústicos. Eu vou ali e crio alguma coisa com... É terapêutico demais, né? Porque quando delícia. você pega a peça, você já imagina, é muito louco. Eu adoro mexer com essas coisas de arte também. Contei o meu caso de Morretes para você. Então, quando eu peguei as madeiras, né, que eu queria fazer aquela escultura, eu pensei uma coisa, mas quando eu vi aquela peça, me veio outra completamente diferente. Uhum. Porque parece que realmente tem uma troca. A gente conversa com aquilo e quando você... É uma coisa muito louca de energia mesmo, porque a peça, quando ela sente que ela tem que gostar de você também. Exatamente. E aí eu pedi permissão para cortar aquela peça, falando, olha, eu imagino você assim, eu imagino você na minha casa, em tal lugar. Então parece que tem uma troca mesmo muito forte e ela vai aceitando conforme você vai moldando, colocando a mão, pintando. Ela conversa com você, não tem como. Exatamente, é bem isso. Você tem uma sensibilidade tem uma conexão. E tudo isso também veio na pandemia, quando eu falei pra você... Como você começou a experimentar. Porque eu fazia os arranjos, eu queria sempre minha casa com flores, dando vida. Uhum. E também vi a necessidade de ter umas esculturas. Aí eu fui pra escultura de fibra de vidro. Olha! Fiz uma girafa de 2,20 metros. Que linda! Depois eu fiz um rinoceronte pra sala. Aí eu contratei uma professora, que é uma artista plástica maravilhosa, que é a Maiara. Uhum. E ela me ajudou, me deu aula, né? Me orientou. E então foi uma construção realmente de colocar esse meu lado artístico e trabalhar muito com as mãos, assim, que eu me sentia mais envolvida e mais leve, sabe? Uhum. Mas é incrível quando você mexe com as flores, com essa parte da natureza com todo, elas têm muito mais a ensinar para você, né? De como elas querem ser moldadas. Exatamente. Eu sinto isso. Eu sinto muito isso também, é impressionante. Exatamente como você colocou. Às vezes eu chego com todo um projeto na minha cabeça, vou ali, fico na frente dos materiais e acaba que o resultado não é o meu projeto. É uma mistura entre o que eu pensei com o que eu recebi daquela matéria-prima. É impressionante. Você tem que se adaptar, até porque, assim, a natureza tem um padrão, mas dentro desse padrão, cada um é particular. Então, assim, as rosas são todas iguais a princípio. Mas quando você vai pegar particularmente cada rosa, elas são absolutamente diferentes. Então, tem uma que está mais torta para cá, tem outra que está mais torta para lá, e aí eu vou indo conforme respeitando muito o movimento delas. E aí você consegue um resultado harmonioso. E não tem como não receber um arranjo e não se emocionar. Pois é. E vem com muito do que aquilo que foi colocado naquele arranjo para a pessoa. Exatamente. Por isso que eu até te perguntei assim, como faz arranjo para os homens, como faz arranjo para as mulheres? Porque, por exemplo, uma amiga minha ganha bebê. Eu quero um arranjo mais doce, mas que também traga uma força, que ela possa olhar ali e falar, poxa, eu gerei, eu pari, né? Que tem essa conexão. Infelizmente, os hospitais hoje já não aceitam mais, recebem. Mas eu vejo que as flores, quando você monta um presente para a pessoa, ela tem muito do significado do que a pessoa vai gostar, né? Sim, exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. E eu gosto muito de ter esse briefing. Hoje em dia, eu já tenho um hall de arranjos que funcionam, que as pessoas me ligam, eu quero aquele. Tem vários.
Mas eu adoro quando vem um desafio desses, e vem sempre. Que a pessoa me liga e fala, olha, eu quero uma coisa que não existe, exclusiva para aquela pessoa, que é uma essa pessoa sua assinatura, assim. né? E aí ela me dá características da pessoa e eu faço o arranjo pensando na pessoa. Isso é muito especial, é muito único. Então, eu acho que é uma delícia para mim fazer e eu acho que é uma delícia para a pessoa receber, porque é raro. É raro um profissional que faça, assim, um produto tão especializado. E, Manu, eu olhei lá alguns vídeos seus e você fala muito também da onde aquela espécie chega. Você também tem um estudo muito interessante nisso. Sim. Então, você continua... porque a natureza, ela é infinita. Exato. E tem ainda plantas assim que você gostaria de ter, mas não tem ainda um fornecedor específico em Olambra, ou em São Paulo, ou em Curitiba? Muitas, muitas. Eu, hoje em dia... Como eu te disse, sempre fui muito autodidática na prática. E a prática me trouxe muito conhecimento, realmente. Mas hoje em dia, em que eu já estou com a prática mais estabilizada, eu domino mesmo a minha área, eu comecei a ter muita vontade de estudar a teoria. Então, a botânica. E isso é muito interessante. Eu estou adorando, amando. E aí, estudando a botânica, eu realmente mergulhei num universo que é bem isso, é amplo, muito vasto. E dentro dele, eu me deparei com maravilhas que eu não conhecia e que eu adoraria obter para trabalhar praticamente com elas. Mas é muito difícil. E você já teve alguma conquista de algo que você achou muito difícil e acabou chegando? Nesse sentido, ainda não. A gente está fazendo alguns experimentos justamente com esses parceiros que eu te falei que eu tenho aqui em Curitiba, porque o acesso aos experimentos com os parceiros de Olambra é muito complicado. Porque eles já têm a estrutura deles, já tem a demanda, eles têm a demanda deles, exatamente. Sim. Então, com os daqui de Curitiba é que eu tenho mais essa proximidade e a gente consegue pensar juntos. Fiz há muitos anos atrás... um estudo desse tipo com as amarilies, que eram flores que ainda a gente não tinha no mercado. Isso faz muito tempo, faz, sei lá, uns 15 anos. E a gente teve, corajosamente, eu e a Lúcia, uma produtora de Colombo, entramos nessa empreitada, arriscamos e deu super certo. Quando a gente viu, a gente conseguiu fazer um campo de amarilies florescer. Nossa, deve ser E emocionante, aí eu usei né? essas flores para um evento que eu fazia naquela época, que ficou maravilhoso, emocionante. Mas você vê que está nascendo e está dando certo, E está dando certo, exatamente. E a amarilies especialmente porque ela é bulbo. Então, a gente vai cortar a flor e ela vai dar de novo, ela vai dar de novo. E a Lúcia tem essa plantação até hoje. Aí é muito mais emocionante ainda, porque você vai lá ver. Gente, é muito legal isso. É um filho de 15 anos, praticamente, já. Eu ia também te fazer uma outra pergunta, falando dessa questão de Olambra, que realmente é um negócio tão fechado, como falam também daquela nosso começo, falando como o mercado, vamos dizer assim, sei lá, brasileiro, ou aqui em Curitiba, cresceu tanto que hoje você tem até estufas não, tem aquela parte de paisagismo em construção, tipo Leroy Merlin, tem hoje específico... essa coisa voltada para isso. Então, é legal porque as pessoas... Hoje, é legal ter um paisagismo em casa, mas as pessoas também estão abrindo mais o leque para essa coisa do arranjo, da flor, do cultivo, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas perceberam, com o tempo livre também, na pandemia... Eu nem sei se eu podia falar Leroy Merlin, mas me patrocina então, Leroy Merlin. Isso. Obrigada. Olha a oportunidade aí. E eles realmente têm, né? Não só as plantas, como todos os instrumentos necessários para você cursos. Mexer com elas. Tem até umas aulinhas. Tem os dias lá da semana que você pode aprender a poda, tudo a terra específica, tudo, vitamina. Olha só. Eles não são bobos nem nada, né? Na verdade, eles perceberam que era uma coisa que estava muito presente ali naquele momento. As pessoas perceberam o poder terapêutico dessa troca que a gente acabou de comentar. Que é uma coisa troca com a planta. Dos nossos ancestrais, né? Porque minha avó, na casa dela, tem até hoje umas roseiras maravilhosas. E só ela coloca a mão. Exatamente. O conhecimento era muito mais profundo com relação a esse universo das plantas. Porque... Antigamente, quando começou o jardim nas casas começou, na verdade, existia antigamente, com as ervas, com as plantas que se comem, medicinais, e as plantas para comer. Na verdade, era isso que eles plantavam em volta da casa. Só que depois vieram os nobres e ter plantas começou a virar uma espécie de status.
Eles Nossa, que viajavam legal. e traziam plantas de outros lugares e plantavam fora da sua casa para que as pessoas vissem que eles tinham aquela planta. Aí começou é o início do paisagismo, na verdade. É o início do jardim com só a intenção estética e não mais a intenção real, prática de usar as plantas Que na sua vida, interessante. como remédio, como alimento. E isso é muito louco, é muito... teve uma época, uma situação na Holanda do século XVI, eu acho, que foi com relação às tulipas, não sei se você sabe. Não. Explodiu uma bolha justamente por isso. Nesse período, as pessoas já tinham muito claro isso, que ter plantas especiais era um símbolo de status. E aí descobriram a tulipa, que na verdade é uma flor turca. A gente acha que é uma flor holandesa, mas ela porque é tão da forte, Turquia. né? Que você compra imã com a... De lá, De né, lá eles se com- apropriaram, eles se apropriaram, muito delas. sim. E, na verdade, hoje em dia, eles são os grandes produtores de tulipa para o mundo, né? É maravilhoso. Mas, enfim, naquela época, alguém trouxe da Turquia e eles acharam muito especial. E ela foi ficando tão hipervalorizada que teve um período que a tulipa valia mais do que uma casa, do que uma Nossa! residência. Eles investiam na bolsa. Só que o que aconteceu? É uma planta, não é um bem durável. Uma hora, aquelas tulipas que foram compradas antes de florescerem, não floresceram. Sei lá, deu uma praga, deu um clima diferente e não aconteceu. E aí a bolha estourou e muita gente perdeu tudo. Pessoas que tinham investido toda a sua fortuna ali nas tulipas, pensando que elas iam render muito mais depois, perderam. Foi um episódio histórico muito interessante, assim, com relação à flor. Nossa, e realmente essa coisa antigamente a minha avó sempre teve horta e sempre também voltado para os chás medicinais, tal. E uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, eu tenho também a minha hortinha atrás da minha casa e eu plantei alecrim. Aham. Porque assim, eu nem sabia que dava flor. Aham. Gente, começou a vir uma coisa linda. Eu falei, será que eu plantei alecrim mesmo? Porque Será tá que com era cara de alecrim? alecrim, mas tá saindo uma flor. Que E eu fiquei lindo! boba, porque aquilo é maravilhoso. Aquela flor é linda. É. Assim como o maracujá. Também não sabia que saía flor de maracujá. É. Então, vai me despertando um olhar de vida, né? Isso. Porque você vê a vida realmente ali presente e tocável, né? Isso. E te trazendo uma coisa assim que, poxa, deixa a casa tão bacana, tão bonita. E igual essa flor, eu fiquei boba quando eu vi que tinha flor, o alho. Ai, gente, a flor do Gente, alho ela é linda! maravilhosa. Tudo bem, o cheiro, que tem gente que não gosta do cheiro, mas você até explica ali que ela troca a água, sai aquela... Exatamente, o cheiro fica na água. Não fica na água. Então, assim, como realmente você está vendo a vida, quem mexe, né, com essa questão da natureza, eu tenho uma sensibilidade a mais. Eu acho que é um ser evoluído, com certeza. Tá num outro estágio. Pra mim, eu sou... Você não inspira, sei. não, amigo, você com certeza. A sua presença inspira doçura, Olha, que delicadeza. Porque você não vai realmente ir lá chegar e cortar. Você vai saber cortar. Exato. Vai ter todo um cuidado. Exatamente. É assim como a gente tem que ter com outras coisas da vida também, que passa tão desapercebido. A gente quer ser rápido, quer ser rústico, bruto. E a doçura faz muita diferença em muitas coisas. Eu acho que é um caminho de uma faca de dois gumes. Eu, por ter um olhar sensível, escolhi trabalhar com a natureza e, ao mesmo tempo, o fato de trabalhar com a natureza foi me sensibilizando cada vez mais. Então, virou uma bola de neve ali. A natureza, para mim, é realmente uma espécie de religião, assim. E o meu trato com ela tem uma religiosidade. Eu sou muito feliz de ter feito essa escolha. Porque é a presença do nascer e morrer, né? Do nascer. Como realmente é a vida. Exatamente. Né? E da força extraordinária da existência. É impressionante. E eu queria lembrar as pessoas que algumas pessoas pensam que trabalhar com a flor de corte é muito estranho no sentido de ceifar a vida. Mas a planta, ela precisa de poda. Sim. Entendeu? A gente precisa cortar o cabelo. Quando a gente corta, ele fica mais forte. Precisa cortar a unha. A planta, se ela for podada, ela vai ficar muito mais fortalecida. E hoje em dia, a gente tem um mercado extraordinário de flores
que é como se planta algodão para fazer camiseta. Sim, eles plantam sim. a flor para fazer o arranjo O próprio floral. chá, né? Então você não está destruindo a natureza. Exato. Muitas vezes você está até ajudando. É igual o cabelo. Não tem como você não cortar um momento porque está tendo vida. Então você corta para ter mais força. Exatamente. Né? O arranjo floral começou tem várias teorias, mas uma delas é que foram os budistas na China que estavam caminhando pelo chão e começaram a ver as flores caídas das árvores no chão. E eles pegaram essas flores que tinham acabado de cair e colocaram nos altares, na água. E assim eles preservaram um pouco mais, na verdade, dela. exatamente, eles deram a possibilidade de elas existirem um pouco mais do que se elas ficassem ali no chão. Que forte isso, né? Acho super bonito. Mexer com a natureza é um conjunto assim de espiritualidade, né? De doçura. E esse olhar que a gente tem, com certeza você hoje é uma mulher transformada. Sem dúvida. E muitas coisas corriqueiras que não está ligado com às vezes, com o seu trabalho, mas com essa sua vivência você acaba sendo uma outra pessoa para lidar com certas coisas. Com várias questões, exatamente. Tem toda a razão. É uma transformação, com certeza. Não é simplesmente um arranjo, não. Diz tudo, né? Tudo tá ali. Por isso que em muitos dos meus rios, por exemplo, eu estimulo a pessoa a fazer, eu ensino, eu inspiro a pessoa a fazer o seu próprio arranjo. E as pessoas me perguntam, mas você não tem medo de perder mercado? Não, porque o que eu faço vai além de um arranjo. Ele traz muitos significados junto, é uma estrutura pensada, estudada, que quando você presenteia alguém com ela, você está dando muito mais do que flores, você está dando um simbolismo, um significado, que daí é um trabalho estudado, que eu conquistei e que, obviamente, não vai ser a pessoa que vai aprender a fazer um arranjinho ali na casa dela que vai chegar lá. Sim, sim. Então, eu não tenho medo, ao contrário, eu estimulo, eu acho que as pessoas todas devem ter a alegria de experienciar. A gente tem que transbordar na vida das pessoas. É uma coisa que eu sempre falo aqui. É verdade. Então, como você tem muito, você não vai deixar de perder ou ficar pouco se você está fazendo na vida da pessoa. Porque se você tiver uma pessoa ao seu lado ou contagiar outras pessoas, você já está fazendo a sua parte de transbordar. E essa coisa das flores, das rosas, você presenteia quando você está... ou seja, alegrando a vida da pessoa, um simbolismo de nascimento, de felicidade, parabenizando. E ela também está presente na despedida. Sem dúvida. Que também é uma forma leve de você falar assim, uma passagem, né? Também com as flores. É impressionante como as flores permeiam várias situações da vida mesmo. Sim, você presenteia no aniversário, você presenteia no amor, no pesar. Na despedida, na despedida, também. É impressionante. Elas estão em várias partes fazendo... significativas, emotivas da vida. Sim. A gente, infelizmente, já está finalizando o nosso podcast e a gente sempre faz uma pergunta aqui para os nossos entrevistados, que é assim, entre tantas coisas que a Manu já vivenciou, qual que é a mensagem que você pode deixar dessa sua forma tão meiga, leve, para as pessoas que estiverem ouvindo o nosso podcast? Eu vejo flores em você. Agora, de última, assim, de imediato, eu gostaria de inspirar nas pessoas a autenticidade de ser quem elas são, sem medo do julgamento alheio e sem julgar o outro também. Independente das escolhas, Eu acho que isso, né? independente das escolhas, eu acho que isso te traz uma paz de espírito e uma força também interior. E buscar o autoconhecimento, né? Que eu acho que é primordial para você conseguir ser uma boa pessoa, uma pessoa inteira. E, além disso, o que me veio na cabeça que eu acho muito importante, já que a gente está falando da minha profissão, não desista antes de repetir muitas vezes, porque a repetição te traz um domínio, uma segurança e é o caminho para o aperfeiçoamento. Sim. Então, eu acho que são duas dicas que eu dou para mim mesmo, que eu faço questão de lembrar o tempo inteiro. E que eu gostaria de passar para as pessoas. Manu, muito obrigada. Super te obrigada agradeço. Pela tua vinda aqui. Amei. E assim, é importante esse seu olhar exatamente, que é quando você faz muitas escolhas,
mas você... Não, eu quero isso. E você, às vezes, não tem uma plateia, não tem arranjos de flores pelo caminho. Mas quando você tem certeza de que você decidiu o que você quer, lá no nosso interno, né? Lá na nossa raizinha, brota. E aí é só você que tem que cuidar disso. É só você que é responsável por essa florzinha, por esse cultivo. Exatamente. E aí, quando dá certo, quando floresce, as pessoas olham e falam... Eu tinha te falado do caminho. Não, você não tinha às vezes. Mas você seguiu e foi... E foi lá. E foi lá e fez. E acreditou. E acreditou. E aí você acaba florescendo onde você passa com a certeza da sua escolha. Lindo. Né? Gente, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada mesmo por fazer parte desse meu caminho que eu quero que seja florido. E você faz parte disso. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns por esse caminho que você está trilhando. Obrigada. E eu agradeço muito também. E eu quero ter mais encontros com você, tá, Manu? Vamos sim. Quero ter arranjo seu na minha casa, enfim. Maior prazer, porque você é inspiradora. Obrigada, muito obrigada. E eu quero convidar você a continuar seguindo a Fran Franceschi, dá um compartilhar, se inscreve, vamos fazer com que esse caminho meu de flores chegue até você e a gente chegue em outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima.